Um clube tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, hexacampeão brasileiro, o único que conquistou 3 brasileiros seguidos na modalidade atual e o único campeão de tudo. Mas que passou a década de 2010 considerada por muitos a pior de sua história. E apesar de mostrar alguma esperança para o torcedor no começo da década de 2020, ainda há muitos motivos para a torcida tricolor paulista se preocupar e ficar com os dois olhos bem abertos. Hoje quero falar para vocês sobre a era das trevas de um dos maiores clubes do futebol mundial, o São Paulo Futebol Clube. Mas antes, deixe o like e se inscreva no canal. Valeu! Os anos 2000 foram um dos melhores da história do São Paulo. Conquistou a Libertadores e o Mundial pela terceira vez. Conquistou 3 brasileiros em menos de 10 anos e de forma seguida, feito inédito para o atual campeonato, além de títulos de menor expressão, como o Campeonato Paulista. Naquela época, que parece ser um passado muito distante, coisa de meio século para mais. Mas na verdade não faz nem 20 anos direito. O São Paulo era referência para outros clubes, dentro e fora do país. Referência, por exemplo, em infraestrutura, em categorias de base, em gestão, referência na preparação física e recuperação de jogadores. Além disso, era um clube confiável, que não dava calote em seus parceiros e mantinha os cofres em dia, apesar de alguns problemas que qualquer clube enfrentava. E não podemos nos esquecer do Morumbi, um dos melhores estádios particulares do Brasil até hoje. Mas a diferença é que naquela época ainda não existia a Arena do Grêmio, a Neoquímica Arena, o Palestra Itália e o Beira-Rio não tinham sido reformados, ou seja, só havia basicamente o Morumbi, apesar do Beira-Rio ser um baita estádio antes mesmo da reforma, e do saudoso e lendário Olímpico do Grêmio também. Mas acho que o Morumbi chamava mais atenção. Até que chega ao fim o ano de 2008, e o torcedor teria que esperar 15 anos para conquistar mais um título nacional. Acho que no momento em que o Rogério Ceni erguia a taça do Hexa brasileiro, ninguém, nem mesmo os rivais, imaginariam que o São Paulo, até os dias atuais, ou seja, após 17 anos, só conquistaria 4 títulos oficiais, e que 3 deles foram na década atual, de 2020, e apenas um na década de 2010, que é o foco do vídeo de hoje, a pior década da história do clube. A década de 2010 foi de muitas ilusões e principalmente de muitas desilusões. Sempre que o time aparentava estar se encontrando, que fazia uma boa sequência de jogos, a realidade vinha à tona e acabava com o sonho do torcedor. Como o ano de 2010, em que muitos torcedores imaginavam que o São Paulo poderia ter conquistado a Libertadores, mas acabou parando no Internacional, mais uma vez. Mas a pior ilusão deve ter sido a Copa Sul-Americana de 2012. O São Paulo começou apático, ruim, aquele ano de 2012, mas o segundo semestre do clube foi muito bom e conquistou um título inédito. Muitos torcedores pensaram que finalmente a fase ruim do clube, que já durava 4 anos, tinha terminado e que o campeão havia voltado definitivamente. Eu, particularmente, tinha um pressentimento muito ruim depois da saída do Lucas, mesmo não entendendo ainda muito bem o que acontecia nos bastidores. Mas quando o Lucas saiu do clube, eu estava imaginando que 2013 não seria tão bom assim. E infelizmente, a minha intuição estava certa. Aí chegou o fatídico ano de 2013. Acredito que foi o pior da década. Um ano que iniciou com muita esperança, logo se transformou em um pesadelo. A começar pela Libertadores, os jogos contra o Atlético Mineiro, a goleada sofrida no Independência por 4-1 e a eliminação. Houve também a má relação do Lúcio com o Autuori, que influenciou o restante do elenco. O Lúcio, que veio para agregar, dar segurança e experiência, infelizmente acabou tendo o efeito contrário. O time perdeu a chance de ganhar o bi da Sul-Americana, que, com todo respeito, estava fácil, já que era só passar pela Ponte Preta na semifinal e depois ganhar do Lanús da Argentina na final. Além disso, quase foi rebaixado pela primeira vez em sua história no Campeonato Brasileiro. Ainda que no final tenha terminado no meio da tabela, passou a maior parte do campeonato lutando contra o Z4. Um ano para esquecer. E, na minha opinião, foi o pior ano da história do São Paulo Futebol Clube. 2014 foi outro ano de muitas ilusões e que terminou com desilusão. Depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, o São Paulo voltou muito bem, com um quarteto chamado na época de Galácticos do Morumbi, formado por Kaká, Alexandre Pato, Allan Kardec e Paulo Henrique Ganso, e estava disputando o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.
parecia que pelo menos um dos dois o time ganharia, mas no fim terminou com o vice do Brasileirão, mesmo com o Cruzeiro, campeão daquela edição, tendo tropeçado em alguns jogos, dando brecha ao São Paulo, que não aproveitou, e caiu também nas semifinais para o Atlético Nacional na Sul-Americana. Os anos de 2015 e 2016 foram anos no limbo, de um time completamente apático, que não queria saber nada. O ano de 2016 é particularmente pior para o torcedor são paulino do que o de 2015, por causa da Libertadores. Tirando o fato, é claro, de que em 2015 o São Paulo sofreu a sua maior goleada para o Corinthians, perdendo por 6-1, o mesmo Corinthians que estava sendo hexacampeão. O São Paulo estava completamente desacreditado na Libertadores 2016, mas acabou surpreendendo e chegando às semifinais. Apenas na Libertadores que o clube mostrou mais raça sob o comando de Edgardo Bauza. E tinha quebrado um tabu importante. Eliminou um time brasileiro, o Atlético Mineiro, nas quartas de final da Libertadores. E isso porque desde 2006 o São Paulo só era eliminado por times brasileiros em Libertadores. Porém, acabou perdendo de novo para o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, e de novo em uma semifinal, só que dessa vez de Libertadores. 2017 é o ano que compete com 2013 para ver qual é o pior da história do São Paulo, pois em 2017 o São Paulo correu, novamente, um risco sério de ser rebaixado para a Série B do Brasileiro, talvez até mais que 2013. Mesmo assim, ainda acho o ano de 2013 o pior ano do São Paulo, por causa de todo o contexto, já que era um ano que, teoricamente, o time iria brigar para ganhar títulos importantes, como a Libertadores, mas acabou caindo fora de forma vexatória e ainda por cima perdeu a chance de ser bicampeão da Sul-Americana, que estava fácil para ganhar. Pulando para o ano 2019, que ao meu ver foi semelhante ao de 2015, porém menos ruim, o torcedor teve que se contentar com o vice do Paulista, perdendo a final para o Corinthians. Isso foi um golpe muito duro para o torcedor, pois era a grande chance de acabar com o jejum de títulos, e o jejum de paulistas principalmente, que não ganhava desde 2005, quando conquistou o seu último campeonato paulista. Mas apesar disso, na minha percepção, ainda foi um ano melhor que 2015, mesmo que semelhante. Isso porque em 2015 o time era muito apático e, na minha opinião, inferior tecnicamente se comparado com o elenco de 2019. Eu sei que o São Paulo ficou em quarto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro de 2015, conseguindo uma vaga direta para a Libertadores. Porém, isso pode iludir muito quem não lembra daquele ano, pois o São Paulo só conquistou essa vaga mais por deméritos de outros times do que méritos do próprio São Paulo, que era um time bastante apático e que não queria saber de nada. Lembro, inclusive, que muitas pessoas se perguntavam como que o São Paulo, com aquele time, conseguiu uma vaga para a Libertadores de 2016. Não poderia faltar uma das maiores ilusões não só da década, mas talvez do século para o torcedor são paulino. A contratação de Daniel Alves foi uma das piores coisas que o São Paulo poderia ter feito, não só por conta da dor de cabeça que o ex-lateral causou, mas por conta do crime pelo qual ele foi condenado, que vocês já devem saber o que é. Falando do ano 2018 e 2020, digo que foram muito parecidos, pois nas duas temporadas o São Paulo teve chances reais de ganhar o Campeonato Brasileiro, principalmente em 2020, mas deixou a taça escapar pelos dedos. Foram duas desilusões muito grandes para o São Paulino. Até porque o elenco do São Paulo, apesar de não ser um dos melhores elencos, tanto em 2018 como em 2020, tinha chance sim de ter ganho o Brasileirão nas duas edições, mesmo com alguns jogadores bem limitados no time. Assim, em 2018, o título do Brasileiro acabou ficando com o Palmeiras, e o de 2020 com o Flamengo. Dessa forma, se encerra a pior década do São Paulo Futebol Clube. A década de 2020 já é sem dúvidas melhor para o São Paulo do que a anterior, tendo em vista os títulos do Paulista em 2021, que acabou com um longo jejum, a inédita Copa do Brasil em 2023 e a Supercopa do Brasil em 2024, colocando o São Paulo como o campeão de tudo. A única forma da década atual ser igual ou pior que a anterior para a história do São Paulo Futebol Clube seria um inédito rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo, eu apenas expliquei o que aconteceu com o São Paulo de 2010 até hoje,
mas não expliquei como aconteceu, por que que o São Paulo teve a pior década da sua história, o que o levou a isso. Talvez, dependendo da repercussão desse vídeo, eu faça outro explicando como São Paulo chegou em tal situação. Bom, é isso aí, galera. Se você gostou, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com aquele seu amigo São Paulino e também deixe nos comentários qual é a sua opinião. Você acha que 2010 foi a era das trevas do São Paulo ou teve alguma década pior? Deixe nos comentários. Valeu e até a próxima.